Pessoal, nesse vídeo vamos considerar o último relatório gerencial do VGHF11 que saiu nessa última semana. Vamos ver o que aconteceu no fundo nesse último mês de fevereiro, quais foram as movimentações. Será que o fundo tem continuado realizando ganho de capital vendendo as cotas de fundos imobiliários que atualmente ele tem, que ele adquiriu do MGFF11? É o que vamos ver aqui. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor como é que ele funciona, para que assim você possa fazer uma boa escolha. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então vamos lá. O VGHF11, para quem não sabe, ele é um fundo hedge fund. O que significa fundos desse tipo? São fundos que têm ali várias estratégias que ele usa para poder minimizar os riscos dos seus investimentos. Atualmente o VGHF11 ele tem 5 tipos de investimento. Seu principal investimento são os CRIs, porém ele também tem cotas de outros fundos imobiliários, investe em FITICs, em ações e em SPE. Aqui podemos ver que o preço atual do VGHF11 é de R$ 9,28, então podemos notar que ele é um ativo de base 10, então tem um valor aí muito acessível. Seu dividend yield está aqui na casa dos 14%, que é uma boa rentabilidade, superior aí a 1% ao mês, e ele já pagou em dividendos aqui nos últimos 12 meses R$ 1,30. Além disso, nos últimos 12 meses ele está com uma pequena valorização aqui de 2,5%. Descendo aqui a gente pode ver que seu preço por valor patrimonial, no caso o seu preço justo, é os R$ 9,27. E como vimos aqui em cima, está custando R$ 9,28, então está no seu preço justo. E seu P sobre VP está exatamente de 1. Isso quer dizer uma comprovação que ele está sendo negociado no seu preço justo. Atualmente o VGHF11 ele tem um patrimônio aqui de 1,5 bi, tem um caixa disponível aqui de 34 milhões e já está chegando próximo aqui aos 400 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 5,4 milhões de reais. Nessa cena aqui podemos ver que seu último rendimento anunciado e pago foi correspondente ao mês de fevereiro de 2024. Ele pagou aqui 10 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento, levando em consideração aqui a sua cotação base de R$ 9,36, um rendimento de 1,06%. Ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês e 5 dias úteis depois ele realiza o seu pagamento. Aqui podemos ver o histórico em pagamentos de dividendos do VGHF11, pelo menos lá de 2021, março de 2021, para até agora março de 2024, então é um fundo que já faz aí 3 anos que está pagando rendimentos. E aqui podemos ver que por ser um fundo que investe primordialmente em CRIs, ele tem essa oscilação aqui dos seus rendimentos. Ele já chegou a pagar aqui 18 centavos por cada cota e seu menor rendimento foi logo no seu início aqui, que ele pagou 7 centavos por cada cota. Nesse último ano de 2023 ele se manteve mais estável, pagando aqui entre 10 até 12 centavos por cada cota, e nesses 2 primeiros meses de 2024 ele vem pagando aqui 10 centavos por cada cota. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, ver o que foi que aconteceu nesse último mês de fevereiro no fundo. Aqui podemos ver que ele encerrou o mês de fevereiro de 2024 com 99,8% de todo o seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuído em 142 diferentes ativos, com um valor total investido de 1,5 bilhões de reais. Ele menciona aqui que ao longo do mês houve uma variação negativa do patrimônio líquido do fundo de 6 centavos por cota, derivado principalmente da sua marcação a mercado negativa e também a realização de ganho de capital de venda de alguns fundos imobiliários que ele realizou. Em relação às alocações, ele menciona aqui que ao longo do mês de fevereiro foram adquiridos um total de 58,4 milhões em ativos e que foi vendido um total de 99,9 milhões. Provavelmente aqui os fundos imobiliários que ele tem procurado vender. Descendo aqui um pouquinho, podemos ver que o foco da gestão nesse momento continua em buscar equilíbrio entre os ativos de renda, que tem que ficar na faixa entre 70% e 75% do PL do fundo, e os ativos valor, que tem que ficar entre 25% e 30% do PL do fundo. Então são duas estratégias que atualmente o fundo ele usa. Geralmente renda são ativos que ele quer carregar ali por um longo prazo, que vão gerar renda contínua durante os meses que ele tiver esse ativo. E esses ativos considerados valor são aqueles ativos que ele quer ganhar ali com a sua valorização. Então geralmente ele compra ali em um determinado preço, espera ele se valorizar e depois se desfaz realizando lucro, ganhando assim no seu valor.
e geralmente aí se trata de fundos imobiliários. Aqui podemos ver todos os CRIs que atualmente o VGHF11 tem. Então, se passarmos aqui, podemos ver que é uma quantidade realmente bem significativa de CRIs que ele tem. E atualmente, somente em CRIs, ele tem um valor aqui de quase 900 milhões de reais investidos desse tipo de ativo, o que corresponde aqui a aproximadamente 59% do seu patrimônio está investido apenas em CRIs. Um ponto que eu sempre elogio aqui no VGHF11 é com respeito ao PL, né? Ele não tem concentração em nenhum dos seus devedores. O que ele tem maior exposição aqui em questão de CRIs é nesse primeiro, que ele tem uma exposição de 4,63%, então inferior a 5%, que pelo menos eu encaro como o ideal, ter um PL aí de no máximo 5% em cada um dos seus devedores. Se for menos, melhor ainda, né? Porque fica mais diversificado. E aqui a gente pode ver que estão todos inferior a esses 5%. Podemos ver os investimentos em FITICs que ele tem, um pouco mais de 26 milhões de reais investidos, e mais embaixo aqui podemos ver os fundos imobiliários que atualmente ele também tem. Como eu havia mencionado, alguns meses anteriores ele adquiriu o fundo MGFF11, que era um FOF. Então, dessa maneira, ele aumentou muito a exposição em outros fundos imobiliários. E desde que ele adquiriu lá no mês de janeiro para cá, ele tem procurado vender esses fundos imobiliários que ele adquiriu do MGFF11 no lucro, realizando assim ganho de capital. Porém, mesmo assim, podemos ver que ele tem aqui uma quantidade muito grande ainda de fundos imobiliários que ele tem investido. Ele tem um valor total aqui somente em FIIs de 519 milhões de reais, o que corresponde aqui a 34% do seu PL. E descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver as ações que ele tem, com o valor total investido aqui de 4,2 milhões de reais, e também esse investimento aqui SPE, que ele tem um pouco mais de 73 milhões de reais investidos. Com respeito ao seu demonstrativo de resultados, pessoal, podemos ver o seguinte aqui, correspondente ao mês de fevereiro de 2024. Ele teve uma receita total aqui de 16 milhões de reais. Podemos ver que foi um valor bem inferior ao mês de janeiro, que foi de 21 milhões de reais. E se pegarmos aqui na sua descrição, podemos ver que com respeito aos CRIs, ele recebeu um valor inferior ao mês de janeiro. Isso provavelmente foi impactado aqui pela quantidade de dias úteis, que no mês de fevereiro foi menor. Tivemos aí o feriado e também a quantidade de dias úteis no mês de fevereiro geralmente é menor. Outra coisa que impactou também negativamente aqui na receita do fundo foi com respeito à sua realização de ganho de capital com respeito aos fundos imobiliários que ele tem vendido. Nesse último mês de fevereiro foi apenas aqui de 3,8 milhões de reais, sendo que no mês de janeiro havia sido aqui de 7,6 milhões de reais. Então, durante o mês de fevereiro, ele vendeu menos fundos imobiliários do que ele tinha vendido aqui no mês de janeiro. Por isso que a sua receita em fevereiro foi menor do que no mês de janeiro. Descendo aqui, podemos ver que ele teve uma despesa total de 2,4 milhões de reais. Então, no final, ele ficou aqui com resultado líquido de 3,6 milhões de reais. E ele distribuiu em dividendos o valor de 16,4 milhões de reais. Então podemos ver que ele gerou 13,6 e distribuiu 16,4. Como no mês anterior, aqui no mês de janeiro, ele havia feito um resultado acumulado, sendo que ele tinha gerado aqui 19 milhões de reais, mas tinha distribuído apenas 16,4 milhões. Então por esse motivo ele conseguiu manter aquele patamar de 10 centavos em dividendos. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele tem um pequeno resultado acumulado aqui de 48 mil reais. Aqui, pessoal, podemos ver a sua alocação por ativos alvos. Então, como eu havia mencionado, seus principais investimentos atualmente está aqui nos seus CRIs, corresponde a 59%, e também nas cotas de outros fundos imobiliários, que corresponde a 34%. Então, esses são os seus dois principais investimentos. Aqui também vocês podem ver a alocação por estratégia e ativos alvos, que eu havia mencionado com vocês, né? Tem aquela estratégia, renda, que são ativos aí que ele quer continuar com eles, que o objetivo é ter aquela renda mensal, e tem aqueles ativos que estão aqui na estratégia valor, que o objetivo dele é se desfazer no decorrer do tempo, realizando assim ganho de capital. E na sua grande maioria, como eu havia mencionado, são aqui cotas de outros fundos imobiliários. E aqui por último, pessoal, podemos ver as movimentações que ocorreram durante esse último mês de fevereiro de compra e venda de ativos. Então podemos ver aqui que ele comprou, em especial, a sua maior parte foi CRIs. Ele realizou aqui a compra de alguns ativos CRIs e também realizou a compra de alguns fundos imobiliários. Como podemos ver aqui, ele comprou cotas do VISC11, que é aquele fundo de shopping. Ele também comprou cotas aqui desse outro fundo imobiliário.
porém as suas principais movimentações foram com respeito à venda de fundos imobiliários. Podemos ver que ele vendeu aqui várias cotas de vários fundos imobiliários, como por exemplo o CPTS11, ele vendeu aqui mais de 2,3 milhões de reais, o BRCO11 vendeu aqui mais de 2,5 milhões de reais, o BVBI11 vendeu mais de 10 milhões de reais em cotas. Descendo aqui também podemos ver que ele vendeu aqui cotas do BCFF11, que é um FOF, mais de 1,4 milhões, do BLMG11 mais de 1,2 milhões, do BDCI11 também mais de 1,2 milhões de reais. Então ele se desfez aqui de várias cotas de fundos imobiliários. Como a gestão ela mencionou, o objetivo dela é continuar vendendo essas cotas no lucro, então creio que nesse mês de março ele vai continuar aí vendendo bastante cotas de outros fundos imobiliários. Quem sabe se ele conseguir vender uma quantidade realmente significativa, e já que nesse mês de março não tem feriado, e como o índice IPCA nesses últimos 2 meses vieram positivos acima da expectativa, quem sabe os rendimentos aí do VGHF11 não possam vir um pouquinho maior nesse próximo mês de abril, que é correspondente à sua receita do mês de março. Vamos esperar, vamos ficar aí na expectativa para ver no último dia útil desse mês de março qual vai ser o rendimento que o VGHF11 vai anunciar aos seus cotistas. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima.